Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica aqui na Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. Colocamos na tela o nosso site, pazian.com.br, para você acessar, conhecer os nossos trabalhos, nossas atividades e interagir conosco. Temos um cantinho lá no site, que são o espaço dos nossos programas de TV, onde você pode assistir todo o programa que é transmitido aqui por essa emissora. Não só assisti-lo, como já disse, interagir. Coloca ali seu comentário, sua pergunta, nós encaminhamos para o entrevistado, para o grupo que a gente visita. Enfim, esse programa é feito para você, para que receba dicas de viver melhor, viver bem, e é importante ouvi-los de vez em quando, né? Hoje é um programa de estúdio, e nós estamos aqui com um novo amigo, um assunto muito interessante, um assunto que vai despertar o interesse, tenho certeza, em vocês, e vamos conhecer essa parte técnica das cores. As cores, você acha que as cores interferem na sua vida? Que ela pode beneficiá-lo, pode causar uma emoção diferente, tem efeito curativo? Vamos conversar hoje com um terapeuta, professor, especialista em cromoterapia, Oswaldo Galvão Filho. Muito obrigado, viu, Oswaldo, por ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço a presença, o convite, né? E uma satisfação muito grande, realmente. Quem me falou muito bem de você, nosso amigo Cláudio Palermo. Ele falou, o cara entende tudo de cor. O Cláudio é um amigo, né, uma pessoa muito gentil, e já tive também participando com alguns programas com ele, então realmente ele... Espero que tenha gostado, como ele disse para você. Né? Com certeza. Bom, Oswaldo, a sua especialidade é cromoterapia, mas o que você faz? Você trabalha com isso, dá aulas? Qual que é o teu foco? Então, dentro das terapias complementares, o meu foco realmente é transmitir o conhecimento da cromoterapia, ensinar cromoterapia. Ensinar cromoterapia. Por outro lado, também, né, como eu iniciei na Cromo, eu fundei um instituto de cromoterapia. Esse instituto ele é filantrópico. É um Instituto Fraternal de Cromoterapia Dr. Castilho, que fica em Guarulhos. Né? Esse instituto atende as pessoas? Gratuitamente. Né? Mas para que tipo assim, de problema? Para a saúde? Saúde integral. Né? Então a gente vê o ser humano como um todo, mente, corpo e espírito. Então isso é uma sinergia, né, desse fluxo de energia que nos proporciona o equilíbrio, a saúde e o bem-estar. Né? Então, dentro inclusive das normas da Organização Mundial da Saúde, que reconhece, né, as terapias complementares hoje. Né? Uhum. Então, o Instituto tem esse papel de acolher as pessoas, né, fazer uma avaliação energética primeiro. Nós fazemos uma avaliação, né, de todos os sistemas, tanto o sutil ou espiritual, né, envolvendo a aura, os corpos sutis, chakras, plexo solar, toda a estrutura sutil, e depois nós fazemos uma avaliação do orgânico através da técnica conhecida como radiestesia. Uhum. Só que nós não utilizamos instrumentos radiestésicos, nós usamos esse instrumento que é as mãos. Pela sensibilidade nós pegamos o fluxo da energia, ou se a energia está acumulada, se ela está bloqueando, e ela dá uma resposta até da frequência celular de calor. Então, se tiver um excesso, é porque está tendo um distúrbio energético ou irá desencadear um processo de sintomas que será uma doença. E você faz essa harmonização da pessoa através de projeção de cores? Então, nós fazemos todo esse equilíbrio dessas estruturas sutis com energias, né? Depois nós trabalhamos com a luz-cor, né? E aí nós vamos atuar no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, atuamos também no sistema endócrino, na hipófise, na pineal, no timo, principalmente para questão de estresse e depressão, equilibramos a frequência cardíaca do coração, e depois nós vamos para o específico que a gente chama, que seria a patologia, né, a problemática da pessoa, por exemplo, uma diabetes, hepatite, bronquite, etc. E aí a gente faz o específico. Então vamos trabalhar mais essas informações aí. Sim. Você dá aula, você estava me falando, já deu aula em faculdade, ou dá aula em faculdade, faz cursos. Você vê a cromoterapia e conhece como algo científico, né? Não é sente que é tal cor. Não, entende, tem todo um processo
empírica e tudo mais. Você começou nesse processo quando? Aí eu comecei por volta de 85. Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Tanto é que o Instituto já tem 20 anos de existência, vai completar agora em agosto. Esse de Guarulhos. O de Guarulhos, né? E essa visão que você colocou sobre o lado empírico, né? Então, a cromoterapia ela está bem calçada dentro das respostas, né, fisiológicas e também metabólicas. Então, a luz é um fenômeno, né, que nós hoje conhecemos, as suas propriedades, e nós recebemos essa luz, né, a luz-cor que vem através do sol, das luzes artificiais, que faz o metabolismo na nossa estrutura orgânica e, consequentemente, vai alterar o nosso psiquismo e as funções metabólicas. Por exemplo, Então, isso é natural, então é comprovado cientificamente. Vou perguntar a você. Cada cor, né, emite uma frequência, é isso? Assim, Como para é que nós funciona cor isso? não existe. Uhum. Né? Na verdade, cor é uma ilusão de ótica, né? Existem ondas eletromagnéticas. E nós recebemos como cor. Nós recebemos isso através da visão, que já faz todo um processo químico, né? Inclusive do sistema do sono, né? O circadiano que a gente fala, né? E todo o processo também de campos eletromagnéticos. Repõe os campos eletromagnéticos das células e também energiza, altera as frequências e as comunicações de informações no sistema mais sutil da célula dentro do DNA, lá no núcleo do DNA. Vai modificar inclusive as cadeias de aminoácidos. Isso acontece naturalmente. Caramba. Através da luz, que as cores são os arco-íris, né? São o que nós conhecemos como arco-íris. Cada cor é um comprimento de onda eletromagnética. Então, as ondas mais quentes, as cores mais quentes são as ondas mais longas. As cores mais frias são as ondas mais curtas e mais penetrantes. Quando nós estamos expostos, por exemplo, a uma determinada frequência, né, de uma luz-cor. Isso, é que você fala luz-cor, eu nunca tinha falado dessa forma de luz-cor. Então, essa frequência, essa exposição, ela pode alterar-nos. Pode não, altera. Altera o nosso psiquismo, porque vai mexer com o sistema endócrino, os sistemas hormonais, né, com melatonina, serotonina, adrenalina, e vai ter um efeito, uma reação nos nossos sentidos. Então, vamos pegar uma coisa prática para o pessoal que está assistindo. Né? Você falou que pode alterar a captação de serotonina, então a gente pode ficar mais animadinho. Que cor que ajudaria a mexer com a nossa motivação? Então, no caso, a serotonina, ela não ativa, ela não quem ativa é a adrenalina. Adrenalina. A adrenalina, sim. A adrenalina ela é emitida quando você sente alguma informação de perigo, né, ou que você precisa acelerar o mecanismo metabólico. É a adrenalina que faz isso. Enfrentar ou correr? Isso, exatamente. Ela mexe com os nossos sentidos. Então, pela visão, a cor que faz isso é o vermelho. São as cores mais densas. O vermelho, o laranja, o amarelo. Então, o que o vermelho faz? É uma onda muito longa, que eu falei, muito quente, né? Então, ela dilata a pupila, né, e dá um sinal, né, fotorreceptor, e libera os hormônios, vai liberar a adrenalina e vai acelerar o fluxo sanguíneo. Vai deixar a pessoa mais agitada. Vai deixar a pessoa agitada, vai deixar ela bem ativa, né? E acelerando o fluxo sanguíneo também ela vai movimentar todo, né, os hormônios e vai movimentar toda a musculatura também, vai liberar uma série de outros elementos químicos. Se a pessoa está meio caidaça, assim, desanimada... São cores quentes. Mandou um vermelho na parede e pronto. Vai mexer ajudar, com a sua emoção. Entendi. Então, vamos dar um exemplo. O vermelho, que eu falei que dilata a pupila, né, deixa você... por exemplo, é um fato, né? A lingerie, por exemplo. A lingerie vermelha, ela desperta, né, determinados sentidos líbidos no homem. Então, realmente, porque libera adrenalina, aumenta o fluxo sanguíneo, né, e o fluxo sanguíneo vai fluir pelos canais do sistema genital masculino, por exemplo, liberando testosterona e progesterona. Por causa da cor. Então a gente vê exemplo nas boates, né, nas casas das moças, enfim, sempre vermelho, né? Entendi. Tá. No caso, então, o branco... O branco é uma cor neutra, né? São todas, na verdade, elas são todas as cores
em alta velocidade, né, que nós não vemos, por isso que é o branco. Então, o Sir Isaac Newton, né, descobriu isso quando, segundo a gente tem como informação, na sua escrivaninha tinha uma jarra de água e entrou a luz solar, e a água são cristais, né? Então ela decompôs a luz branca em 7 cores. E aí foi quando ele começou a estudar as propriedades ópticas da luz-cor, né, e os seus fenômenos. E ele, inclusive, né, fez o disco de Newton. Você lembra do disco de Newton na escola? Não lembro. Então, o disco de Newton, ele pintou todas as cores do arco-íris, e como ele já tinha formação de difração da luz, ele movimentou, ele foi ficando branco, conforme a velocidade. Quanto mais velocidade, mais você vai se aproximar do branco. Por quê? Porque o cérebro não consegue acompanhar a velocidade da luz. Então a luz, quando vem branca, ela vem em alta velocidade, que é aproximadamente os 3.000 km por segundo do Sir Isaac Newton. Né? 300.000 km por segundo, aliás. Já estou ficando confuso, já, peraí. Gente, vamos para o intervalo rapidinho, já voltamos aqui com o Oswaldo, para vocês... Olha, não pinta a parede ainda, né? Espera um pouquinho que a gente vai vir com mais informações. Até já, 2 minutinhos. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP. Lembrando que nós temos o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, que possibilitam o nosso programa ir ao ar. Muito bem, estamos aqui hoje com um cromoterapeuta especialista nas cores, nas luzes cores, como é que é? Luz-cor. Luz-cor, um termo novo aqui pra gente, que é o Oswaldo Galvão Filho. Antes a gente voltar aí nas cores, nós brincamos nas cores das paredes, você deu aula de pós para que área? Terapias vibracionais e complementares na Estácio Uniradial, ou Uniradial, como é conhecido. Como foi a aceitação do pessoal? Muito bom, porque dentro do modo de terapia, né, vibracional, você tem as outras terapias. Então, um dos modos seria a cromoterapia. Foi excelente. Fiquei alguns anos, acho que não me engano, uns 3 ou 4 anos ministrando aulas lá. Teve um caso de uma aluna muito importante, de pós-graduação, que tem graduação em pós-graduação, reconhecido pelo MEC, né? Que ela andava com luvas, né? Primeiro dia eu até observei, porque ela estava com luva branca. E no almoço, coincidentemente, ela sentou junto na nossa mesa ali e eu falei, o que você tem na mão, né? Ela tirou as duas e falou, muito bom, por isso que eu ia até conversar com o senhor, porque eu tenho uma alergia muito forte e a mão dela estava praticamente quase que em carne viva, né? E que ela não conseguia, né, fazer no tratamento há anos, dermatológico, e não conseguia o resultado. Durante o curso, passei o tratamento dela para ela, ela fez as explicações, na pós-graduação ela estava sem um problema na mão. Ou seja, para a turma foi um exemplo. Foi. Na hora dela ir para o púlpito e fazer o discurso dela de formando, a plateia entrou em comoção e chorou. Bacana. E eu tive que segurar, porque senão ia ser muito chororô. Mas é bacana, é gratificante. É gratificante, né? Sem dúvida. Você ministra cursos hoje para espaços, grupos, como é que você faz? Espaços holísticos, né, que normalmente tem enfim, tudo que é voltado à terapia complementar, né, algumas casas espíritas também, né, se interessam muito também, né. Bom, essa é a tua parte profissional, workshops, né? Então, as pessoas que estiverem interessadas em fazer uma parceria com você, então seja espaços holísticos, grupos, associações, elas entram em contato através de qual telefone? 11, né, São Paulo, 984-64-5374. Ok, já está no GC. E e-mail? E-mail é Oswaldo, com VW, né,
cromoterapia@gmail.com. Tá, então, no caso, quem se interessar em fazer cursos ou workshops, o Oswaldo está aí para falar com vocês. Bom, voltando lá para o lar, as pessoas aprendem, olha, se você tiver com algum tipo de problema gástrico, você projeta o verde. Então, a pessoa vai... Onde é que a gente poderia encontrar? Você tem alguma coisa na internet, algumas dicas? Ou como é que a gente poderia se orientar a respeito disso? Eu tenho no Facebook, hoje é a maior ferramenta, né? O Facebook está com o meu nome, Oswaldo Galvão Filho, né? Tá. Então qualquer um pode acessar. O Instituto também está no Face, nós estamos no Face também, como você pode acessar como Instituto de Cromoterapia, ou então IFCC, que é Instituto Fraternal de Cromoterapia Dr. Castilho. E lá tem dicas? Tem, lá tem algumas informações das cores, falando bastante sobre a ação na saúde, principalmente. O nosso foco é muito voltado à saúde, né? Cada centro de força, ou cada chakra, tem uma cor específica? Então, segundo, né, as informações dos videntes, eles dizem que predomina uma cor. Mas nós sabemos que os chakras estão ligados ao nosso metabolismo orgânico e sutil espiritual, e as emoções. Então, tudo que acontecer na sua emoção, você vai alterar o fluxo da energia do chakra. O chakra inala energia e exala energia. Então, ele vem energia sutil, que é transformada ou filtrada em energia compatível à frequência celular nossa, que é eletromagnética, né? E libera também para poder buscar energia sutil. Então ele faz essa ida e vinda de energia. Então se você não está bem fisicamente falando, e mentalmente e espiritualmente sobre influências, vai alterar o fluxo da energia e as cores vão ser diferentes. Então, ele numa estabilidade, o pessoal coloca como aquela sequência do arco-íris, né? Do vermelho ao violeta, né? Tá. Mas isso para nós não é importante. O importante é você sentir a radiação dele, a vibração dele. Se ele estiver com uma radiação muito densa, quente, que é assim que nós percebemos, né, através desse sistema que eu comentei como radiestesia, sem usar instrumentos, pelas mãos, é uma técnica muito, muito boa de se fazer, fácil, qualquer pessoa pode fazer, você detecta essa alteração. Então você vai captar energia compatível a ele, que é energia sutil ou energia espiritual, para poder reequilibrá-lo. Consequentemente, ele está cuidando dos sistemas orgânicos, né? Cada chakra cuida de um sistema orgânico. Você já formou ou formaria terapeutas para trabalhar com a cromo? Constantemente estou fazendo curso de formação em cromoterapia. Né? Então é toda uma formação, um curso que tem no mínimo 32 horas aulas, né? Onde que a gente fala de eletromagnetismo, fala de física quântica para saber, né, sobre a energia sutil, as dimensões, e entra todo no aspecto da estrutura do complexo sistema eletromagnético, a aura, chakra, plexo solar, e a parte da orgânica. Então tem os sistemas. Então, de acordo com a nova terminologia médica, tudo já atualizado, porque você vai fazer aplicação nos sistemas também. Então você vai fazer a aplicação do sistema respiratório, no sistema digestório, né, e assim sucessivamente. No caso, se tiver uma associação ou um espaço instituição, que queira fazer curso para formação de terapeutas, você pode me procurar, que eu estou à disposição. Está vendo, gente? Está aí, uma boa dica. Porque eu acho um pouco carente, não de cromoterapeutas, mas de informações bem técnicas e científicas, eu acho que às vezes carece um pouquinho. Hoje, né, falando em científica, hoje a luz-cor, ou a cromoterapia, é altamente utilizada pela medicina convencional, né? Já vista no caso da doença que é pega no parto, né, dos bebês, que é a icterícia. Então a icterícia não é usado medicamento, usa-se banho de luz ultravioleta, né? Então o bebê fica lá com uma venda nos olhos para não queimar, porque a radiação ultravioleta é muito forte, é controlada tecnicamente, e essa radiação de ultravioleta, né, ela mata as bactérias que se alojam na vesícula biliar, onde a criança fica com os olhos amarelos, né, a pele, ela vai direto, é irradiada no corpo inteiro, não faz mal porque é uma frequência equilibrada, né, mas ela ataca diretamente as bactérias que estão na vesícula biliar e eliminando por completo. Isso só a cor, né?
Então isso chama-se fototerapia. Então foto vem de fóton, de luz, né? Então é luz-cor aí. Tem outras patologias, por exemplo, vitiligo, psoríase também, que é muito utilizado, com o ultravioleta, né? E você tem as aplicações na cirurgia, você tem os lasers, né, na cirurgia oftalmológica, né? Você tem o rubi, o mais usual pelos médicos que eles preferem, cirurgiões oftalmológicos, é o verde, porque ele é isolante de área. O laser, como é que se define? Uma luz? É uma luz congruente, que a gente fala, não é dispersa, ela é congruente, ela tem uma potência, ela foca porque quem foca é o cristal. Então tem um cristal que ele potencializa e faz com que fique convergente, além de ter uma lente lá também. Então uma luz que é controlada, de acordo com a potência, ele vai sendo mais penetrante, a onda é mais curta, mais penetrante, por isso que vai queimando onde passa. Uma coisa agora do dia a dia de todos nós. A luz convencional, aquela luz mais quente, ou a luz fria? Tem alguma interação no dia a dia? Tem. De preferência, seria a luz mais próxima à luz do sol, a luz pura que a gente fala, a luz de Nielsen, né? Mas, infelizmente, é muito cara. Então, essa luz que nós temos, que foi adotada no Brasil por questão econômica, ela não é recomendada pelos especialistas, por mim, né? Porque ela emite muita radiação ultravioleta. Isso é comprovado cientificamente. Ela, na idade da puberdade, ela libera hormônios em excesso, então ela acelera a puberdade e causa, né, nos jovens uma série de distúrbios comportamentais, inclusive até de agressividade ou de fadiga mental também, e libera, né, acne, pelos antes do tempo, menstruação, uma série de coisas, né? Então não é muito aconselhável. E qual que é que você recomendou? Então seria uma lâmpada mais pura, né? Tem o de Nielsen, né? Mas é difícil você... Não existe por aqui. Existe, mas é cara, então não dá para o consumo popular, Entendi. né? Essa lâmpada, né, de fluorescente, ela foi criada na Segunda Guerra Mundial para a economia. Então o ideal é a lâmpada mesclar um pouco da fluorescente com a incandescente, que a fluorescente emite ondas ultravioleta e a incandescente infravermelho. Então dá um certo equilíbrio, né? Incandescente é aquela ampola antiga, né? Com a lâmina no centro lá, que irradia vermelho, né? Praticamente o amarelo. E no caso, assim, você disse da cor vermelha, né? Que estimula, tal, libera adrenalina e tudo mais. Inclusive suco gástrico, né? Por isso que os fast foods usam muito o vermelho, o laranja e o amarelo, né? Além de você acelerar o metabolismo, né? Então você queima mais, você come mais rápido, então você sai rápido do local e libera alguns sucos gástricos do apetite. Então é cores do apetite, vermelho, laranja. Sua cozinha, por exemplo, não é laranja, deveria de ser laranja, porque é melhor para fazer a digestão. E para tranquilizar a pessoa, qual seria a cor? Então, tranquilizar é o azul. O azul? O azul. O azul, ele libera... sedativos, ele é analgésico e sedativo. Então ele libera, que nós chamamos de endorfinas, né? Então ele libera calmantes. Tá? E o verde? O verde, o pessoal acha que o verde é muito usado também como calmante. E ele tem um processo de relaxamento. Então ele relaxa nervos e músculos, mas ele é mais... o metabolismo absorve mais ele no caso de inflamação e infecção. Então, os processos infecciosos é verde. Então, normalmente, né, as pessoas que têm visão, né, paranormal, sensitivo, médio, eles saem muito das mãos dos médios verde. Porque, normalmente, quando você está em algum lugar fazendo tratamento, você está doente. Então, a doença é um processo inflamatório e infeccioso. Então, o verde combate. Quem assistiu o filme do Nosso Lar, do André Luiz, quando o André Luiz está lá no hospital, no Nosso Lar, das mãos do assistente lá, está saindo a cor verde e existe aqui todo um processo de desceração da região do sistema digestório que ele onde sofreu a cirurgia. Então é um verde. Em cima da cabeça do André Luiz tem uma luzinha azul, que é justamente para acalmar e fazer com que ele durma, liberar endorfinas. Eu vi o filme. Então se você tem insônia, use azul na sua casa. Use uma lâmpada azul, de preferência de 15 ou 40 watts, mas o mais importante é você
colocar ação mental. É isso que a gente ensina na cromoterapia, que quando você não tiver os instrumentos, lâmpadas, bastão colorido, lanterna, você vai usar o mental. Então é conjugado a mente com o instrumento. Então cada cor tem várias funções terapêuticas, aliás, e ela atua de acordo com a necessidade no seu metabolismo. Nós chegamos até o ponto de formar como um medicamento em cromoterapia, em vez de uma cor, só usar 3 frequências de luz-cor, por exemplo, verde, lilás e azul. Essas 3 frequências. O verde já é anti-inflamatório, o lilás ele é cauterizador e esterilizador. Os dois são potencialmente utilizados para matar vírus, bactérias, germes, protozoários. E mais o azul, que é um sedativo e analgésico. E ao mesmo tempo esse azul ele tem o poder de fixar e não dispersar a energia. Essas 3 cores, verde, lilás e azul, chama-se antibiótico da cromoterapia. Oswaldo, está muito bom o papo, mas... Pois não. Vocês que quiserem saber mais, vai pelo Face, né, o Oswaldo Galvão Filho, ou o Instituto Fraternal de Cromoterapia, Dr. Castilho. Entre em contato com o Oswaldo, participem dos cursos que ele ministra. Olha, cara, muito obrigado, viu? Nada, por ter vindo aqui. Pena que o tempo é restrito, mas pois valeu. Não, tá ótimo. E eu que agradeço a todos. Muito obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela presença todas as semanas. Na próxima estaremos de volta aqui com Para Viver Bem. Até lá.